Olá, chicas e chicos, bem-vindos a Me Flipar. Os verbos possuem modos e tempos verbais. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Esses modos podem ser conjugados em tempos diferentes, que são passado, presente, futuro. E também existe um chamado condicional, que aqui no Brasil é uma condição, mas na gramática espanhola é considerado um tempo verbal. O presente em lo que passa hoje, no que está acontecendo hoje, o futuro, do que vai acontecer amanhã, mañana, ou la semana que viene, ou el año que viene. Os passados existem quatro tipos de pretérito. El pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto e el pretérito pluscuamperfecto. Uma boa forma de estudar os passados, os pretéritos, é você ler biografias. Eu adoro ler biografias. As vidas das pessoas que me interessam são muito interessantes. Quando você vai ler a biografia de um artista, por exemplo, você entende o caminho que aquele percorreu para chegar ali e você entende também por que o trabalho dele é daquele jeito. Haja visto a pintora Frida Kahlo. A vida dela, a biografia dela, influenciou totalmente a artista que ela é. E de Frida Kahlo nós temos a frase: pies para que los quiero si tengo alas para volar. Se você vai estudar a biografia de alguém, você vai encontrar nessa biografia todos esses pretéritos. Todos vão aparecer aí. E aí, quando a gente pensa na vida de alguém, a gente pode criar estratégias de quando vamos usar cada tipo de pretérito. Quando você usa o pretérito imperfecto, quando você fala de um hábito que essa pessoa teve no passado. O pretérito perfeito simple fala de fatos da vida dessa pessoa pontuais. Vamos pensar na linha da vida de uma pessoa, na linha do tempo de alguém. Todas as datas, as fechas, marcam fatos importantes da vida dessa pessoa, como se fossem pontos de mudança na história dessa pessoa. Então, as ações que aconteceram aí, você pode usar o pretérito perfecto simple. Por exemplo, nació, estudió, se casó, se marchó, escribió, lançou, apresentou, estrenou, murió. São coisas pontuais e a partir desses fatos, a vida dessa pessoa pode ter mudado bastante. Imaginando a linha, esses são os pontos da sua linha. O que acontece entre esses pontos, ou seja, a linha que liga esses pontos, são os hábitos que essa pessoa tinha nesses períodos da vida dela. Aí você vai usar o pretérito imperfecto. Se eu falo da minha infância, eu estou falando de um período da minha vida. Para os hábitos que eu tinha na minha infância, eu uso o pretérito imperfecto. Quando era niña, jugaba con mis amigos, nadaba en el mar, tenía un perro. O pretérito perfeito compuesto é aquele que você vai usar com uma ação passada de um contexto presente. Se você está lendo a biografia de alguém, provavelmente esse é o tempo que menos vai aparecer. Se é uma entrevista, geralmente tem uma retomada ao tempo presente. Aí pode ser que apareça esse tempo. El pretérito pluscuamperfecto, com esse nome assustador, na verdade é um passado do passado. O seu contexto é o passado e você se refere a algo que aconteceu antes desse passado. Vamos supor que eu digo para vocês que el año pasado estuve en Costa Rica. Suponhamos que esse foi o primeiro país hispanohablante que eu conheci e que eu estudei muito o espanhol antes de viajar para lá. E que eu fiz amigos quando fiz essa viagem, porque eu consegui me comunicar muito em espanhol. Eu posso construir essa mensagem usando o pretérito pluscuamperfecto. Eu digo, quando estuve en Costa Rica, hice muchos amigos porque había estudiado espanhol. Então, essa estrutura, había estudiado, é o pretérito pluscuamperfecto.
Veja que eu uso o verbo haber, de existir, é um auxiliar conjugado no pretérito imperfeito había, que é aquele passado dos hábitos, estudava, había, cantava, tinha. E a minha ação principal, que é estudar, ela está no modo particípio. Estudiado. Había estudiado. Eu estou me referindo a um tempo que, sei lá, era na minha adolescência ou na minha infância ou quando eu era um pouco mais jovem, que é um passado do ano passado, quando eu estive na Costa Rica. É interessante que vocês busquem na internet biografias das pessoas que vocês admiram e que procurem essas conjugações verbais nesses textos. É um bom treino para estudar os tempos verbais. Entonces, es eso por hoy. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta la vista.